Olá, eu sou Miriam da Mata e esse é o primeiro episódio de 2021 do OAB em Pauta, o podcast da OAB Piauí. Hoje vamos falar sobre justiça restaurativa, que é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência. Para falar sobre isso, estamos recebendo em nosso estúdio o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, a presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB, Betina Costa, e o coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa da OAB Piauí e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rogério Almeida. Sejam todos bem-vindos. Para começar, vamos falar sobre o trabalho da OAB Piauí junto às comissões temáticas. A OAB Piauí hoje conta com 72 comissões que trabalham de forma voluntária em diversas áreas, inclusive no direito sistêmico. Mesmo diante da pandemia, a OAB Piauí não parou e realizou diversos projetos. O presidente da OAB Piauí, Celso Barros, vai falar um pouquinho sobre esses projetos executados. Olha, são tantos projetos, Miriam, e amigos e amigas, que fica difícil até a gente enumerar. Imagine aí 72 comissões atuando em todas as frentes, na área da criança e do adolescente, do direito do consumidor, dos direitos humanos, meio ambiente, enfim. E agora, nós, nessa gestão, nesses 2 anos, nós criamos algumas comissões, dentre as quais, uma comissão que se tem destacado muito, que é a Comissão de Justiça Restaurativa e de Direito Sistêmico. É um assunto que tem ganhado muitas informações das pessoas de modo geral, da sociedade, até mesmo, claro, de nós advogados, porque nós não conhecíamos muitos dos termos, muitas das funções que são exercidas pela comissão, e a comissão tem despertado realmente de todos nós o interesse de se aproximar dela, de saber o que realmente está sendo feito. Então é muito gratificante para a gente estarmos inovando, trazendo novos temas em prol, claro, da justiça de modo geral. E por isso que nós estamos aqui para tratar desse e de outros assuntos. É verdade. A justiça restaurativa ela não é tão nova como a gente pensa, né? Mas ainda tem muitas informações que não são encontradas ou até informações que não são verdadeiras a respeito do que é e da eficiência da justiça restaurativa no processo de justiça, né? Na eficiência junto às partes e também em prol da paz social. E é falando desse efeito efetivo que a gente vai conversar com a doutora Betina o que é essa justiça restaurativa, como é que isso funciona de forma prática, tanto para o cidadão, mas também para que a justiça ela funcione de uma maneira positiva. Então, a justiça restaurativa, assim, integra outros meios de composição dos conflitos, ou seja, de uma solução efetiva dos conflitos. É uma forma exatamente de olhar mais profundamente para o contexto e ela acontece mais dentro do Tribunal de Justiça. Inclusive, nosso estado do Piauí, ele é destacado nacionalmente em termos de justiça restaurativa, tendo iniciado um projeto que muito em breve estará sendo colocado em andamento para exatamente resgatar o presidiário. Atua muito tradicionalmente, conforme a previsão legal, muito posterior ao julgamento da pessoa. Mas os círculos restaurativos, que são próprios da justiça restaurativa, elas também podem ser aplicadas anteriormente, como tratativas para poder conciliar todas as partes que estão envolvidas no conflito, numa espécie de mediação, mas em que se escuta profundamente cada uma das partes, para que haja uma empatia recíproca e cada uma possa compreender como afeta o outro dentro desse contexto do conflito. Certo. E como que isso funciona, doutora Betina, para que, dentro do direito sistêmico, né, da justiça restaurativa, como é que isso funciona aqui, por exemplo, no nosso estado? A gente tem algum dado dessa eficiência? A gente tem algo que norteie isso para que apresente, olha, isso funciona, isso está funcionando não só aqui no Brasil, mas aqui também, como a senhora falou, né, somos um dos pioneiros e temos um número grande nisso, não é isso? Ainda não há números, o projeto ainda irá ser iniciado. O Piauí ele foi escolhido no CNJ como um dos estados
que vai ser exatamente abrangido por treinamentos em cima de uma equipe. Então, toda essa equipe dentro do Tribunal de Justiça está sendo preparada para exatamente levar a eficiência da justiça restaurativa. E o que acontece é que as partes conflitantes, muitas vezes, não têm oportunidade de olhar para o conflito. Então, muitas vezes, há sentença, há uma condenação, mas o conflito continua a existir, aquela potencialidade conflituosa. E, então, a justiça restaurativa promove exatamente a possibilidade do restabelecimento do diálogo, preservando, sim, todo o trâmite processual, mas com essa oportunidade de realmente haver uma transformação social, através do perdão, através do diálogo, através da compreensão mútua de ambas as partes de como o conflito aconteceu. Certo. E a Comissão de Justiça Restaurativa, ela foi ela foi criada em 2019, né, nessa gestão. E já desenvolveu diversos trabalhos, cursos, congressos, workshops. E como é que você já tem, assim, um levantamento desses dois, 2019, 2020, né, e esse ano de 2021, de trabalhos e perspectivas para reforçar essa temática no nosso estado, tanto para a advocacia, mas também pensando na sociedade? Então, o maior papel hoje da comissão é exatamente fomentar. Como é uma temática muito recente, é uma temática que vem nacionalmente a partir de 2017 sendo desenvolvida e aqui no Piauí a partir de 2019. Então, nosso maior papel é a conscientização responsável e ética de como o profissional, advogado e outros profissionais jurídicos podem atuar com essa visão sistêmica, trazendo autorresponsabilidade, trazendo seu papel realmente de advogado, né? E contribuindo nessa visão de um olhar para a justiça, para o senso de justiça, para que as partes possam alcançar uma solução efetiva, eficaz em suas vidas. Certo. Doutor Rogério, dentro dessa necessidade de que as partes entendam, que a sociedade entenda, e também a advocacia, o papel do advogado sistêmico, o senhor é constelador, advogado sistêmico e também é coordenador do núcleo. Dentro da comissão existe um núcleo de justiça restaurativa, não é isso? Conversa um pouquinho sobre esse núcleo, como é que um advogado pode participar, fazer parte disso, para contribuir, tanto com a comissão, mas também de um modo geral, né? Essa visão de trabalhar o núcleo da justiça restaurativa dentro dos conflitos, não só dentro do direito em si, nem dentro do processo judicializado em si, é no conflito. Nós vamos procurar atuar nesse conflito desde o seu nascedouro, né? Muitas vezes o conflito ele pode ser resolvido antes mesmo de ser judicializado. Por que nós pensamos dessa forma? Porque a ideia, Miriam, é que se trabalhe o conceito de acesso à justiça. As pessoas todas têm um senso comum de justiça, 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 mas o que é essa justiça? Essa justiça é ela ter possibilidade de discutir, colocar seu problema, colocar suas dores, colocar seus interesses, suas necessidades, para que a outra parte conflitante ouça e possa apresentar uma proposta. Isso, tradicionalmente, ele é viabilizado através da justiça, processo judicializado. É um dos meios à judicialização do processo. É tanto que o Conselho Nacional de Justiça já enxergou essa necessidade de trazer a mediação, trazer a justiça restaurativa, trazer as constelações familiares para dentro do judiciário, para assessorar o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado e as partes, para que eles tenham uma nova forma de olhar para essa questão do conflito. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, o conflito começa na parte emocional das pessoas. Há uma emoção que motiva você comprar um carro, vender um carro, viajar, não viajar, escolher uma profissão, não escolher. E há uma emoção que motiva você a defender seu interesse, que vai conflitar com o interesse de outra pessoa qualquer. É nessa hora que
o problema surge, é no emocional. Mas nós, operadores do direito, nós somos formados na universidade para olhar para o racional. Você tem que ser obediente, você tem que ser bonzinho, você tem que acertar, você não pode errar. Se você errar, você é julgado, processado e condenado. É uma visão que está buscando solucionar, mas essa visão precisa ser ampliada. E eu faço questão de enfatizar o CNJ e as OABs nacional e a do Piauí também dele. Eles já enxergaram essa necessidade de ampliar esse olhar. Para quê? A pessoa tem um problema? Tem. Vamos primeiro dialogar. Vamos para um ciclo restaurativo. Como é que podemos atuar? Podemos atuar através de conflitos que sejam da área penal, conflitos que sejam da área família. E pensando nisso, nós, através do Núcleo de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, junto com a nossa presidente Betina, nós fomos ao presidente Celso, que está aqui, e pedimos o apoio para a criação do Núcleo de Prática Jurídica em Justiça Restaurativa. As faculdades têm esses núcleos de prática jurídica no direito tradicional, que é muito importante para que o aluno ele possa conciliar a teoria com a prática jurídica. Exato. Então, pensando nisso, nós estamos trazendo a teoria dos meios consensuais de resolução de conflitos com a prática jurídica do advogado. Isso na academia ainda, na faculdade ainda, né? Então nós vamos trazer isso para a Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico. Como é que vai funcionar? O advogado, ele traz a sua questão, judicializada ou não, e aí nós vamos fazer o pré-círculo, individualmente com cada parte, vamos fazer depois o círculo com as partes, e eles vão discutir e resolver quais são as soluções para o problema. E quais as consequências práticas disso? Ao invés de um processo judicializado que precisa da processualidade para ser resolvido, do trâmite processual, ele vai ser resolvido pelo diálogo entre as partes. Seria até a desburocratização do processo, né? Sim. Você cria um meio diferente, né, inovador e até menos traumático. Até para mudar aquela ideia, doutor Celso, que o cliente liga para o advogado, doutor, como é que está meu processo? O cliente já pergunta, como está meu processo? Sim. Na medicina, o pai da medicina, o Hipócrates, ele já dizia, olhem para o doente, não olhem para a doença. Exato. No direito, nossa proposta é essa, do sistêmico. Olhe para as pessoas e não olhe para o conflito. Porque se você olhar para as pessoas, você vai dar a possibilidade de elas... Quem está por trás daquele processo, né? Ali tem dores humanas, tem seres humanos, né? Então, tem que ser realmente uma visão além do termo processo, né? E quando nós facilitamos esse olhar do cliente, né, nós conseguimos auxiliar ele consegue ser protagonista das próprias decisões, das próprias soluções. Né? E entender qual é o caminho que ele quer adotar, se ele pode adotar uma negociação, uma mediação, se dentro já de uma judicialização ele pode optar por uma conciliação. Né? Porque aí ele toma para si a autonomia de vontade. Ele pode compreender o conflito sem ficar no questionamento ou no julgamento do que o outro traz, culpabilização do outro. Ele traz a responsabilidade para si. E aí, ao compreender isso, ele diz, bem, acredito que agora eu posso decidir, tomar uma decisão consciente. E essa decisão nós facilitamos, então, essa mediação, essa negociação, muitas vezes, os círculos restaurativos, né, os meios adequados, ou uma judicialização, uma judicialização que coloque realmente o que é a pretensão e é a necessidade do cliente. Essa judicialização, muitas vezes, ela é necessária. Imagina uma situação em que uma das partes não quer conversar. Você tem que chamá-la de alguma forma para conversar. E hoje, a lei da mediação, ela diz que se você convidar a pessoa para uma mediação, ela não é obrigada a participar. Mas, se ela não participar, e esse mesmo tema for judicializado, ela já vai entrar no processo com 50% das custas para pagar. Poucas pessoas sabem disso. Então, é importante que a pessoa saiba que hoje, se ela não quer ir discutir uma questão,
Existem instrumentos jurídicos que chamam essa pessoa para olhar para isso. A mediação é inovador, o processo, através da judicialização, essa pessoa vai atentar para, eu preciso, a partir de agora, olhar para isso. Então, depois que o processo está judicializado, nós podemos entrar com o diálogo, com o consenso, porque nós aprendemos na faculdade o perde-ganha, né? É um conflito, é o perde-ganha. Se um ganha, o outro vai ter que perder necessariamente. Nós queremos estender esse olhar. Os dois podem ganhar. E como é que os dois ganham? Os dois decidindo como é que resolve. As partes que não conseguem ter uma solução, essas aí o juiz vai, com as informações que ele tem, ele pode trabalhar. Mas o que for consenso pode muito bem ser resolvido através da justiça restaurativa, da mediação e usando de outros meios. A Betina não gosta de falar muito em todo lugar, mas ela usa muito a PNL para ela poder seguir o caminho para resolver as questões com os seus clientes, que também é uma ferramenta muito importante. A PNL é a programação neurolinguística, então você compreende muito da comunicação, de como as pessoas constroem dentro de si o mundo externo, né? Então, cada um tem uma representação dentro de si do mundo interno e comunica aquilo que passa dentro de você. Se você não compreende o que está passando dentro do cliente, você vai trazer as suas interpretações, os seus julgamentos. Então, a PNL auxilia, através de processos de comunicação mais eficaz, a compreender essa estrutura interna, esse mundo interno do cliente, esse mundo interno do outro. E é muito interessante o que a programação neurolinguística traz, porque ela auxilia nesses processos de negociação. Muitas vezes, quando a gente lê livros como o do William Ury, né, grande negociador americano, ele traz exatamente ferramentas da programação neurolinguística, da PNL. Muito bem, a gente está aprendendo aqui muito com vocês, né, sobre direito sistêmico e justiça restaurativa, e eu acredito que quem está em casa ouvindo se interessou mais por esse tema. E quem se interessou tem um curso aí, né, doutor Rogério? Um curso que está sendo oferecido pela OAB Piauí para quem quer entender mais sobre justiça restaurativa, direito sistêmico. O curso ele vai começar esse ano. Conversa um pouquinho com a gente sobre esse curso. Bem, o curso, a ideia é a formação em justiça restaurativa. Já está com matrículas abertas, né? Nós apresentamos o projeto na ESA, com todo o apoio da presidência da OAB, da diretoria da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico. Qual é a ideia? Que o profissional da área de segurança pública, da área do direito, da área da educação, da área também de assistência social e psicologia, ele pode compreender como funciona, se capacitar em justiça restaurativa, para ele aprender novas ferramentas de diálogo e resolução de conflitos. Porque o conflito pode ser feito num consultório, um conflito pode ser resolvido no consultório, pode ser resolvido numa escola, pode ser resolvido numa família dentro de casa, pode ser resolvido nas medidas socioeducativas, onde o menor que vai cumprir essas medidas, ele está em conflito direto, na maioria das vezes, com a sua família, com os colegas, com os educadores sociais, e precisa ter alguém que tenha uma formação que possa estabelecer ali um canal de comunicação entre todos para que eles possam resolver. É tanto, doutor Celso, que a lei do SINASE, ela já traz lá, Sim. nas medidas socioeducativas, primeiro prestigia-se as práticas restaurativas. E aí entra a justiça restaurativa, já apoiado pela lei do SINASE. No judiciário, o CPC, a resolução 225, ela já diz que as práticas restaurativas elas devem ser aprimoradas, elas devem ser incentivadas para que se evite que um conflito ele se estenda por muito tempo. Na educação, é importantíssimo até para a educação da criança, por exemplo. A criança, ela, muitas vezes na escola, se ela é desobediente, não é, entre aspas, um bom menino, ela é convidada a sair da sala. E lá fora, da sala de aula,
pode iniciar-se um processo de estigmação Traumático, né? traumático. Ah, esse menino é muito danado. E os coleguinhas podem até querer já Bullying. ir se afastando, bullying. E aí isso retraumatiza, isso Sim. não traz uma solução realmente àquela convivência, né? Então, para que a convivência realmente possa acontecer e ser restabelecido um equilíbrio harmônico entre as relações, né? É preciso que cada um compreenda, né? E aí os círculos de diálogos vão auxiliar nisso. Do que muita gente desconfia ou não entende, diz, a justiça restaurativa, ela desonera a pessoa de sua responsabilidade. Não, pelo contrário. A pessoa que voluntariamente participa de um ciclo restaurativo, a primeira condição é ela assumir a sua posição. E essa questão de resolução de conflito é muito interessante, porque o senhor disse que o curso ele não é somente para advogados, então ele é para todas as áreas profissionais. E a gente viu que a gente está vivendo, quando eu vi essa manchete no jornal, eu fiquei muito preocupada. Ele disse assim, que nós somos a última geração que lembrará do mundo antes da internet, né? Nós somos a última geração. É verdade. Então, eu fiquei pensando, por que eu estou trazendo essa questão da internet? É a questão dessa resolução de conflitos, porque hoje a gente vive num ambiente democrático, que são as redes sociais, a internet, mas a gente vê também que, ao mesmo tempo que é um ambiente democrático, entre aspas, eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo, né? Mas a gente está fazendo as aspas. Do cancelamento. Mas a gente vive num ambiente muito hostil, onde essa parte da resolução do conflito, ela foi colocada de lado. Pelo contrário, queremos conflito, queremos trazer essa discussão, essa divisão. O que é muito, muito bom e positivo quando isso é saudável. Então, eu achei muito interessante falar dessa saúde mental que vocês abordaram aqui, porque a gente realmente, independente da área, né, precisamos trabalhar com a resolução de conflitos. E isso é interessantíssimo, porque vai trazer uma caminhada e um andar para todas as pessoas, independente das carreiras, acho que uma vida mais, né? Com menos peso. E você, Miriam, que é da área da comunicação, você sabe que o primeiro passo importante para as relações elas serem harmoniosas é a comunicação. Comunicação é tudo, né? A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja ele profissional, sentimental, emocional. Nós aprendemos o básico da comunicação, o beabá, nós aprendemos a alfabetização, mas não a alfabetização emocional, ou seja, essa capacidade de realmente a comunicação ser um instrumento de relação. Então, nós não sabemos utilizar o significado das palavras de forma a se conectar com o outro, ao contrário. Promovemos distanciamento, exatamente. E às vezes mais grave as fakes, né? As mentiras na comunicação. Isso aí também criou barreiras, né? Criam novos obstáculos, né? Isso, e aí vão criando polarizações. E tudo que está na extremidade, né, é perigoso. Muito tensionado, né? Isso. Então, a comunicação é a base de tudo. Nós não estudamos isso. Nós não criamos essa inteligência emocional em nossas escolas. E hoje a gente está numa fase de reaprender essa inteligência emocional para saber conviver melhor. E aí a pandemia nos tira um pouco desse convívio. E com esse convívio, né, face a face, nós vamos reaprender novamente a como trazer uma harmonização às relações. Então, é uma decisão pessoal de cada um, né? O quanto nós queremos promover o conflito dentro das nossas relações ou o quanto a gente quer realmente trabalhar com a harmonia, trabalhar com não quer dizer que nós estamos isentos de conflitos e problemas e circunstâncias difíceis. Só que nós aprendemos a lidar melhor com essas circunstâncias difíceis. Quando a gente aprende gestão de conflitos, a gente aprende a se auto-aplicar essa gestão de conflitos. É a mesma perspectiva da filosofia das constelações. A filosofia das constelações traz a possibilidade da gente compreender os relacionamentos humanos, os comportamentos humanos, essas relações, como elas se dão. E com isso, para a gente aplicar com o cliente, facilitar essa compreensão do cliente, que não é necessariamente você fazer a constelação, essa dinâmica, você não precisa, mas através de perguntas, através da fala, através da comunicação e da escuta realmente do cliente, da outra pessoa, você começa a despertar
essa filosofia também na outra pessoa. A pessoa começa a compreender como é que se relaciona. Mas isso começa dentro do próprio profissional que atua com isso. Então, é um aprendizado de vida, é um aprendizado mesmo, é uma construção constante de como você pode melhorar seus relacionamentos. E aí você traz isso na sua profissão. Quero aproveitar o gancho que a Ana Bettina está deixando aí com essa visão das constelações, da visão sistêmica, para dizer o seguinte: hoje, a própria pandemia, ela nos traz uma mensagem importante, que todos nós estamos interconectados, né? Se a pessoa se aproxima de outro, ela pode transmitir o vírus. Então, a mensagem é muito clara, estamos todos interconectados. Então, precisamos também profissionalmente trazer essa visão para as profissões. As profissões, gente, estão se conectando. Hoje, o advogado não pode pensar apenas em saberes jurídicos. É importante, primeiro, o saber jurídico, mas é importante que ele estenda esse olhar dele para outras áreas. Comunicação, área comportamental, mesma coisa o professor, mesma coisa a jornalista Miriam, que está aqui. Então, eu quero, com essa fala, dizer o seguinte para vocês que estão conosco nesse momento. Precisamos abrir a nossa mente para que a gente estenda o nosso olhar para o autoconhecimento, a gente conheça nós mesmos, para depois a gente conhecer o mundo lá fora, tanto pessoal, dos comportamentos das pessoas, das relações e também da profissão. As profissões, elas têm ferramentas importantes para resolver muitos problemas, sim, mas elas precisam estar conectadas com o novo mundo que vem aí. Esse mundo assustador que é o da internet, né? Das novas relações. É verdade. E a pandemia tem ensinado muito mesmo sobre resolução de conflitos, principalmente para quem ficou dentro de casa, quarentenado, né? A gente viu muitos casamentos se desfazendo, outros se fortalecendo, porque nos impôs, de certa forma, a necessidade de enfrentar quem mora com a gente, de enfrentar, de colocar, de olhar no outro e entender, né? Eu preciso resolver isso aqui, não adianta colocar debaixo do tapete. E eu quero agradecer, gente, a conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que contribuirá para todo mundo que quer entender mais sobre justiça restaurativa e direito sistêmico. E eu deixo com vocês aí essa despedida, né? Essas últimas palavras para esse podcast. No próximo tem mais, né? Doutor Rogério? Eu quero me despedir convocando as pessoas a olharem para essa possibilidade da formação em justiça restaurativa. Você que é profissional do direito, você que é profissional da educação, da área de segurança pública também, da assistência social, da psicologia, e você que é conselheiro tutelar, você que trabalha em conselho de classe, se você tiver essa visão da justiça restaurativa, você pode ser um multiplicador de meios consensuais de comunicação e de resolução de conflitos. A ESA está de portas abertas para esse curso, que é um curso que é presencial e presencial online, teoria e prática. Muito bem. Muito bem. Doutora Bettina? Queria agradecer aqui a oportunidade desse bate-papo e dizer, assim, que nós estamos à disposição para contribuir, para fomentar este saber, que é um dos caminhos, né? Uma das alternativas para a solução de conflitos. Existem várias e nós trazemos essa visão porque acreditamos realmente na possibilidade de fomentar a justiça. Muito bem, quero agradecer a Ana Bettina, ao Rogério e à Miriam nessa nossa iniciativa aqui inédita desse podcast. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes falando sobre outras temáticas, mas sempre tendo aqui a visão da justiça restaurativa e do direito sistêmico para englobar tudo. É isso, muito obrigada a todos e até o próximo episódio.